Olá, meu amigo, minha amiga, boa tarde, prazer falar com vocês. Aqui quem fala é o Oliver e hoje eu queria abordar um tema bem importante, dando sequência nos nossos vídeos, falar sobre um pouco sobre o volume. Você sabe o que é o volume, como ele pode te ajudar, quais as características do volume, enfim. Tá? Eu vou dar uma breve abordagem sobre o volume de maneira prática, operacional, mas eu recomendo que você olhe minhas sequências de vídeos para iniciante. Dentro do meu canal tem uma pasta lá que tem praticamente um curso completo de trade que eu estou montando juntamente com você, que fala sobre vários temas, entre eles o volume, tá ok? Então você dá uma olhadinha lá se você não sabe o que eu estou falando, que isso vai te ajudar demais no seu operacional. Então vamos lá falar sobre volume. Tá? E em específico, eu queria falar sobre um indicador chamado Waze Wave, que ao meu ver é um dos melhores jeitos que nós temos de interpretar volume hoje no mercado, tá ok? Então vem cá, vou colocar no meu gráfico de estudo aqui, que eu vou estar trabalhando com vocês, para que a gente possa estar interpretando a questão de volume. Então está aqui um gráfico básico, eu estou no dólar 2R Renko, tá? Pode ser no índice também, não tem problema nenhum. O pessoal fala que eu falo só dólar, é que essa minha tela aqui é só do dólar, e a minha tela que está configurado o índice é uma outra tela, e daí é uma tela menor, e daí aqui fica melhor gravar os vídeos, tá ok? Então aqui eu estou no gráfico de Renko, estou deixando rolar o simulador de mercado, essa linha aqui é a linha do nível de preço, não tem nada demais, tá? E aí, o sistema de coloração aqui, para quem já sabe, é um sistema de coloração que eu uso, que mostra os pontos pivôs de virada com base na regra de coloração do Hilo 3 períodos. Mas o objetivo não é falar da regra de coloração hoje, é falar de como nós analisamos o volume em cada pernada dessa. Deixa eu botar aqui a nossa barra de estudos para que a gente possa começar a desenvolver alguns assuntos com vocês. Tá? Então, dentro das plataformas do modo geral, existe uma maneira clássica de você interpretar o volume, que são os indicadores de volume. Você vai colocar aqui, ó, volume, tem com cor, sem cor, né, volumes financeiros, cores diversas, enfim. Né? No caso aqui, volume financeiro com cor é essa maneira clássica de você interpretar o volume, muito fácil de fazer análise. Vou aproximar aqui o gráfico para você entender. Tá? Então, de maneira bem prática e objetiva, o que eu quero dizer? Quanto maior a barra, quer dizer que teve maior volume nesse nível de preço. Tá? Mas perceba que quando você começa a analisar barra a barra, quando eu falo barra, estou analisando aqui no caso dos blocos do Renko, você não consegue perceber efetivamente, dentro de uma pernada completa dessa, né, se o volume foi alto, se foi baixo. Aqui está muito claro, né? Aqui está muito claro, ficou fácil, dá para ver que ele caiu com pouco volume, acelerou um pouquinho no final, depois perdeu, e daí entrou um pouquinho de volume nesse pullback aqui, e depois continua a tendência de baixa, tá? Então, assim é uma das maneiras de você avaliar o volume. Você coloca o volume no gráfico e fica percebendo como é que ele trabalha em cada pernada dessa. Para que serve a importância do volume, pessoal? O volume, uma das características básicas do volume é que o volume confirma a tendência. Como assim, Oliver? Então, para caracterizar uma tendência de alta, por exemplo, aqui uma pernada de alta, ela tem que ter volume direcional. Não é qualquer volume, tem que ser um volume direcional, tá? Na direção da tendência. Ah, existe isso, Oliver, existe, mas o volume direcional é caracterizado pelas agressões de venda, tá? Aliado com o volume, mas eu não vou entrar muito nesse mérito agora, vamos se ater ao volume. Então, para eu convalidar uma pernada dessa, por exemplo, aqui, ela tem que ter volume, ela tem que ter barras altas aqui dentro da interpretação desse indicador que convalidem essa tendência de alta, essa pernada, tá? Para caracterizar realmente que a força está direcional para cima nesse caso aqui. Ou seja, o volume ele confirma a tendência, ele confirma que realmente agora nós estamos numa tendência de alta e quando surgir esse pullback com baixo volume, isso está caracterizado aí uma pequena retração. Então, o primeiro princípio básico que vocês têm que entender é que o volume ele está que em pullbacks como esse aqui são caracterizados com baixo volume. Toda retração, todo pullback é caracterizado por baixo volume. Só que se você for olhar aqui, por exemplo, Oliver, mas aqui teve um grande volume, ele quis corrigir aqui, pessoal. Isso você tem que analisar a perna como um todo. Quando nós estamos falando de uma retração, não estou falando desse candle aqui, ou desse box do Renko. Eu estou falando da pernada como um todo. Essa pernada como um todo, comparativamente à pernada de alta, ela tem que ter um volume pequeno para caracterizar validar isso aqui como um pequeno pullback ou uma pequena retração, que não fuja dentro da tendência macro de alta, tá ok? Então você perceba que quando você quer analisar a pernada como um todo, esse indicador aqui,
ele acaba ficando um pouco difícil de você interpretar, porque ele te dá a questão do volume por candle. E hoje existem regras de coloração que fazem isso muito bem. Você não precisa usar esse indicador. Você pode colocar uma regra de coloração dentro do próprio gráfico que represente esses volumes aqui. Vamos fazer isso junto? Então tá, vamos aqui, ó, inserir. Vou escolher essa regra de coloração e vou inserir. Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó, inserir regra de coloração, tá? Então vamos aqui, Smart Bar. Vou colocar o Smart Bar tradicional. Essa regra de coloração é uma regra de volume. Branco é o volume normal. Amarelo é um pouco acima da média. Aqui, ó, se eu aproximar aqui, ó, perceba que aqui, ó, pintou vermelho porque olha o tamanho dessa barra. Pintou vermelho, olha o tamanho dessa barra. Pintou amarelo, entrou um pouco de volume. Pintou laranja, entrou um pouco de volume. E assim sucessivamente, tá? Existe um cálculo matemático aqui. Que se você vai falar, mas essa barra foi menor que a outra e está branco e a outra está vermelha. Tudo bem. Mas ele faz um comparativo com o padrão da volatilidade de volume, a média de volume que está acontecendo dentro dessa sequência, tá? Por isso que muitas vezes não vai bater. Então aqui nós já identificamos com essa regra de coloração, uma das milhares que existem, o volume, tá? Fica fácil interpretar aqui nessa pernada aqui, por exemplo, de alta, ó, eu tive vários momentos que entrou volume, tá? Convalidando realmente essa pernada. Tá? Aqui, para mim, ó, teve uma pernada de baixa, nessa micro pernada de baixa, teve uma nessa reversão, pequena reversão aqui, teve volume, mas depois teve uma exaustão no final desse movimento. Então, essa exaustão, essa falta de volume, essa falta de interesse em negociação, caracteriza quando acontecer esse ponto pivô para mim, um ponto de possível. Vocês estão entendendo? Então, é basicamente isso. A gente sabe que o volume ele confirma a tendência. E a falta de volume caracteriza, de repente, uma possível exaustão ou um pullback. Tá? Então, foi o que aconteceu aqui. Ele veio com volume, caiu aqui sem volume, com base na minha regra de coloração, mostrando a exaustão, a falta de interesse da ponta vendedora nesse nível de preço. E quando chega aqui, entra volume direcional da força compradora, jogando o preço para cima no novo patamar de preço. Lembra o digo do mercado? Ele trabalha, 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 rompe, aceita ou rejeita e continua, e assim sucessivamente, tá? Essa é uma maneira de interpretar volume, muita gente usa, é uma maneira clássica, tradicional, mas eu vou mostrar para vocês hoje um indicador que chama-se Waves, e como ele pode te ajudar na interpretação das pernadas, e não de cada box, porque no final das contas, pessoal, para você validar uma pequena retração dessa, um pequeno pullback desse, você não tem que analisar só esses candles aqui, tá? Só esses boxes. Você tem que ver como é que está vindo a pernada, tá? E eu vou explicar isso para vocês depois, tá? Como é que então tá bom. Então eu vou colocar agora um outro indicador aqui, chama-se Waves, indicador, são os dele aqui. Eu vou colocar a versão que eu gosto mais, que é do Lazy Bears, que não é nativo do Profit. Ele sai vazado assim, né? Aí eu vou ter que colocar agora aqui em histograma, só um minutinho para ficar mais fácil, as colorações também, que nós estamos usando, para vocês interpretarem juntamente comigo como é que a gente faz a análise disso daqui. Verde. E daqui também um histograma, um vermelhinho, tá? Um vermelhinho mais claro, para te botar umas regras de coloração depois junto, customizar aqui, ó. Só estou mudando as cores, tá, pessoal? Vamos lá, vamos analisar. É tudo uma questão de lógica operacional. Vocês têm que desenvolver isso antes de ir para a conta real. Se você não entende o básico, se você não entende o que é volume, né, o que é fluxo direcional, o que é agressão e absorção, você não deve ir para a conta real. Você vai perder o seu dinheiro. Você pode até ganhar no começo, mas depois você vai se frustrar, tá? Então, vamos estudar junto, vamos crescer junto, vamos aprender junto. Como esse indicador mostra para mim a cada pernada e o volume que foi aplicado nessa pernada para que ele realizasse esse movimento. Quanto de combustível eu tive que gastar nessa pernada, aqui até aqui, para que ele realizasse esse movimento. E assim sucessivamente. Tá ok? E perceba que pequenos pullbacks são caracterizados por baixo de volume. Então eu falei que o volume, de interesse no volume final de cada pernada, demonstra a falta de volume no final da pernada demonstra a possível exaustão. Esse indicador Waves não vai te mostrar essa falta de volume. Por isso que muita gente casa os dois indicadores. Coloca o Wave para ver dentro da tendência da pernada macro a quantidade de combustível, a quantidade de volume total que foi injetado aqui para que acontecesse essa pernada. E deixa esse indicador aqui para ver quando ele começa a fraquejar. Perceba como ele começa a cair aqui no final.
né? Se você for traçar uma linha daqui a aqui, você vê que está caindo o volume aqui, ó. Ele está subindo aqui, mas ele está perdendo volume direcional aqui. Então ele está perdendo força, está perdendo o interesse de negociação nesse nível de preço. Isso dá uma oportunidade de interpretar melhor esse pequeno pullback aqui, para verificar se isso aqui realmente vai ser um pequeno pullback ou se vai ser uma grande retração. Entende? Mas vocês devem fazer a avaliação do histórico do preço desde o começo de cada pernada. É difícil a tendência, porque você não analisou o histórico prévio. Isso aqui é que nem um livro, pessoal. Você tem que ler os capítulos iniciais para saber o que está acontecendo, para que quando ele chegue nesse ponto da história que o preço está contando para você, você saiba quais são os próximos capítulos, você entenda o que pode estar acontecendo. Se você tiver preguiça de fazer isso, quiser agir por impulso, se for análise técnica tradicional, você vai se frustrar, você vai ser estopado muitas vezes, tá ok? Então vamos continuar aqui. Então perceba assim, eu tenho uma grande gestão de combustível, tá? Para que ele realize essa pernada. E daí eu tenho uma pequena retração, caracterizada com baixo maior do que essa injeção de combustível aqui, tá? E daí eu começo a perceber que eu começo a perder o combustível. Olha só como outra interpretação. Deixa eu aumentar aqui para poder diminuir, ficar melhor para vocês aqui. Só fazer uma coisinha aqui para vocês, para poder riscar o gráfico. Tá. Aí olha como é que fica. Olha como é que eu começo a perder combustível da ponta compradora. Vocês percebem? Eu estou aqui, ó, eu tive uma injeção de combustível nessa pernada, e daí tive uma pequena retração e tive mais uma injeção de combustível. Só que essa injeção de combustível nesse nível, no patamar, foi menor aqui, ó. Eu tive um pouco menos de injeção de combustível. Grave isso daí e perceba também, ó, aqui nesse gráfico, aqui, ó, como é que o volume começou a baixar, mostrando uma exaustão do movimento nesse nível de preço. É isso que vocês têm que analisar o volume, tá? O volume, ele convalida a tendência de alta ou de baixa, tá? Apesar de que o gráfico dificilmente sobe sem volume, mas nós sabemos que ele pode cair sem volume, tá? Quando está a tendência de baixa geralmente cai sem volume. Agora, subir sem volume, pessoal, é um pouco mais difícil, tá? Isso é uma coisa que a gente vai estar explicando para vocês futuramente também. Tem que ter uma visão um pouco mais técnica, você precisa de outros conhecimentos correlatos para poder interpretar isso no dia a dia. Dando continuidade. Então, outra situação que eu posso ver é que o volume ele valida rompimentos. A terceira coisa que você tem que saber é que volume valida rompimento. Como assim, Oliver? Vamos traçar aqui, ó, uma resistência básica, tá? Para que vocês entendam o nível de preço aqui, ó, uma resistência aqui, ó. Tá? Esse nível de preço é uma resistência. Por quê? Porque eu vi que ele veio aqui, ele rompeu, ele fez um pullback, testou por cima, veio aqui, testou de volta, veio aqui, sofreu, testou por baixo, ficou trabalhando nessa região, voltou e depois caiu. Tá? Aonde que o volume valida rompimento? Claro, pessoal, que no tempo gráfico pequeno como esse no 2R, fica mais difícil de ver o volume, mas aí você tem que interpretar uma região de volume que valida rompimento. Tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ele veio trabalhando, perceba aqui as barras de volume aqui embaixo. Tá? Ele voltou, não teve força para romper, não teve força. Perceba essa região aqui. Ó. Essa região aqui, esse candle aqui. Ó. Ele teve um volume maior negociado, não é à toa que ele está colorido aqui, teve a intenção de romper esse suporte aqui, ó, e rompeu, ele testou e voltou, tá? Mas isso eu tudo vou mostrar de uma maneira mais clara para vocês quando a gente for fazer outros vídeos, só você me acompanhar no canal, tá? Então a gente sabe então que são essas três hipóteses de volume. Ele valida a tendência, a força da tendência, pequenos pullbacks, pequenas retrações têm pouco volume, e volume valida rompimento, tá? Volume valida rompimento. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu aumentar o tempo gráfico aqui para 5R, para que a gente possa perceber onde essas questões de rompimento acontecem mais fácil. Quando você pega um tempo gráfico maior, você começa a identificar realmente aonde tem mais volume. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu estou sem o histórico aqui de tempos passados, porque o meu profit está sem um market data correto para poder mostrar aqui os tempos passados. Então eu estou trabalhando só com o gráfico do dia de hoje, os últimos 2, 3 dias aqui. Eu não estou achando nenhuma região
que eu consiga mostrar essa questão do rompimento para vocês agora de maneira prática. Bom, podemos fazer mais ou menos aqui, se a gente for interpretar, ó, né? Volume valida rompimento. Então eu estou nesse nível de preço aqui, eu vim aqui nesse rompimento, esse rompimento aqui é caracterizado, vamos ver aqui, por um grande volume. Vocês entendem que o volume valida o rompimento? Então, se você for acreditar no rompimento desse fundo anterior, esse rompimento desse fundo anterior deve ser caracterizado por uma crescente no volume. Se esse rompimento acontecer sem volume, é bem provável que seja um falso rompimento, ele venha, faz o pullback aqui, te estopa e volta para cima. Vocês entenderam, pessoal? Aqui eu acho que ficou claro, né? Ficou fácil de verificar que esse rompimento aqui deve ser caracterizado, ser validado por um alto volume. Tá? Então essas são as três teorias relativas ao volume. O volume no direcional, no direcional ele confirma a tendência. Pequenas retrações de pullbacks são caracterizadas por pouco volume e grande volume valida rompimento. Simples assim, simples assim. Tá? Então você tem uma maneira fácil de olhar através dessas barras aqui que por si só eu não recomendo, fica mais difícil. Eu recomendo que você use esse indicador aqui, o Waves, que é utilizado dentro do método Wyckoff, para ver esforço versus resultado. Tá? Esforço versus resultado. Então, eu estou vendo aqui que teve uma grande injeção de volume. Aqui, vamos pegar aqui, nessa baixo aqui. Estou vendo que teve uma injeção de volume relativamente grande aqui e pequeno volume na correção. Então, isso aqui para mim está caracterizado como um pequeno pullback, porque olha o volume aqui embaixo, perto desse volume injetado. Olha o combustível que foi gasto para esse movimento e olha o combustível que foi gasto para esse movimento e exauriu. Tá? E depois, mesma situação, teve um movimento de baixa aqui e aí eu tive um pouco mais de volume. Mas perceba também, olha só como é que as coisas não acontecem por acaso. Vou marcar aqui para vocês. Perceba como ele também perdeu um pouco de volume aqui, ó, de interesse na venda, pouco de interesse na negociação da venda. Tá? Então aqui começa a ficar caracterizado para mim que essa pernada aqui teve menos volume que essa. Então estão perdendo interesse direcional, tá, na venda. Tá? Isso você vai interpretando conforme o tempo vai passando, tá, pessoal? Dentro do teu tempo de tela, você vai validando essas pernadas, tá? Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer identificar se essa pernada teve volume e se essa região aqui, desse ponto pivô aqui, é uma região que mostrou fraqueza para eu poder entrar seguindo a tendência ou contra a tendência. É isso. Basicamente é isso. Tudo isso que eu estou falando para vocês serve para você chegar nesse ponto aqui, ou no ponto desse qualquer, tá? E identificar se realmente essa pernada subiu forte ou subiu fraca. Tá? E se subiu fraca, quando ele começar a mostrar fraqueza aqui, e aí começar a entrar agressão de venda nessa região, que eu não estou mostrando para vocês agora, tem outro indicador que eu quero mostrar para vocês depois, você vai começar a validar uma entrada aqui acreditando nessa baixa. É isso que a gente quer, tá bom? Então é basicamente isso sobre o volume, pessoal. Existem muitas maneiras de você avaliar esse volume aqui, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de marcar suporte e resistência com base nesse indicador Waves. Tá? Se eu afastar um pouco o gráfico aqui, o que eu faço? Eu olho essas maiores pernadas de volume aqui para mim, e essas maiores pernadas de volume estão caracterizadas para mim como grande injeção de combustível. Então, essas pernadas estão caracterizadas por grande injeção de combustível. Por que você concorda comigo? Para que uma pernada dessa aconteça, você concorda comigo que tem uma grande injeção de combustível, um grande número de pessoas negociando, um grande volume financeiro que possa elevar o preço nesse patamar? Tá? E por que ele parou aqui, Oliver? Ou parou aqui? Porque aqui está caracterizado como uma região de defesa de preço. Porque aqui também está caracterizado como uma exaustão, uma falta de interesse da ponta compradora, nesse caso, de continuar pagando cada vez mais caro nesses níveis de preço. Porque cada vez que o preço sobe, ele vai ficando mais caro. Aí você vai comprando cada vez mais caro. Chega uma hora que as pessoas não têm mais interesse em comprar cada vez mais caro. As pessoas querem comprar barato para vender caro. Vocês entendem? Então a dinâmica de preço é essa. Então o volume mostra que quem tem interesse, só que chega uma hora que ele começa a baixar. Ele começa a baixar o interesse das pessoas, porque isso vai caracterizando uma exaustão do movimento. O volume te ajuda a caracterizar essas situações. E ele serve também para marcar pontos de suporte e resistência. Tá? Vamos marcar aqui um ponto de suporte e resistência. É só mudar aqui o tempo gráfico do meu volume para 6. Eu não vou ensinar vocês a configurar esse indicador agora, o objetivo não é esse. Tá? Então, ó, uma grande injeção de volume, nesse patamar de preço aqui, ó, caracteriza um nível de suporte e resistência.
Tem muita gente que marca isso. Isso o pessoal do raio-x preditivo mostra para você. Ó, marca sempre as pernadas de volume, porque essas pernadas de volume se transformam em zonas de resistência. Aqui não convalidou muito, porque pode ver que ele rompeu para cima, para baixo, descaracterizou isso para mim. Então você pode tirar isso aqui. Tá? Aí se qualquer outra grande pernada de volume, aqui em cima, ó, que seria uma outra grande pernada de volume. Quando o preço chegar aqui, ele vai sentir aqui a resistência. Outra grande pernada de volume aqui, ó. Tem gente que vai traçando essas linhas aqui, porque realmente essas linhas elas caracterizam pontos de suporte e resistências que são muitas vezes respeitados no dia a dia. Então esse indicador também serve para você marcar esses pontos de suporte e resistência no intraday, conforme o tempo vai passando. E daí você vai ver se ele é testado ou não. Por exemplo, aqui foi testado, foi rompido, descaracterizou, apaga a linha. Aqui foi testado, não foi rompido, deixa a linha marcação aqui, porque foi testado e daí não foi rompido. Vocês entendem? Então o Waze serve para isso também. Você vai ver basicamente a relação de esforço, combustível versus resultado. Esforço, combustível versus resultado. É que eu estou sem o tempo gráfico aqui, mas existe muitas vezes, vamos voltar, isso aqui vai dar certinho, existe muitas vezes que você vai ver um grande esforço, olha aqui, ó, isso aqui está bem característico. Perceba aqui, ó. Olha o esforço que eu tive para poder fazer essa pernada aqui, ó. Eu tive um esforço, tá? Olha a quantidade de volume aqui, ó, que teve nessa pernada. Teve quase nada de volume. E ele andou aqui, isso aqui é importante eu falar para vocês, ele andou aqui praticamente 4,5 pontos. E olha o volume, olha o combustível gasto para que isso acontecesse. Quase nada. E olha a quantidade de combustível de volume gasto para que essa pernada acontecesse. Tá? Para que tivesse um ponto a mais. Aqui desceu 4,5 pontos, aqui subiu 6 pontos, pouca coisa a mais. Você concorda que o que está acontecendo, o que pode estar identificado aqui? Olha só, o volume direcional. Muita gente negociando, forçando para que esse preço subisse. E o preço não subiu. Por que o preço não subiu, pessoal? Por que ele caiu tão fácil aqui, com baixíssimo volume, e na hora de subir, ele subiu quase a mesma coisa, e teve essa resistência, e teve toda essa entrada de combustível, de volume, e ele não subiu. Você há de concordar, porque ele deveria ter feito um... Olha aqui, ó. Olha só a diferença. Olha o tamanho desse volume aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Ele é mais baixo que esse verde, correto? E olha tanto que ele andou. Olha a diferença, olha o esforço que foi gasto aqui, que foi menor que esse aqui, e olha o resultado. Está percebendo? E olha o esforço que eu tive aqui tremendo e olha o resultado. Isso aqui está caracterizando uma absorção. Um grande esforço, um grande volume direcional com pouco resultado. Por quê? Porque está a gente absorvendo aqui, está tendo defesa. Quando você percebe uma situação dessa, como aconteceu aqui, onde está tendo um grande volume direcional, um grande esforço e pouco resultado, está caracterizada a absorção. E você pode entrar com trade a favor da absorção. Vocês entendem? Porque você está caracterizando uma barreira, uma blindagem aqui que as pessoas não querem que passe daqui. Aí você começa a fazer o link. Você começa a analisar o histórico do preço. É o que eu falo para vocês. Bom, o preço chegou aqui, ó. Ele fez um suporte, uma resistência aqui. E daqui não passou. Ele foi, sentiu a resistência e voltou. Tá? E daí ele voltou, olha só como é que é o histórico do preço. Ele voltou com grande interesse de volume. Muitas pessoas interessadas na venda. Aí ele subiu sem interesse nenhum, pouco volume. Tá? Aí ele caiu com pouco volume. Daí ele sobe com muito volume, só que não tem resultado. E ele sente a mesma resistência de volta. Olha a interpretação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que aqui tem uma blindagem. Então, quando aparece esse ponto pivô, tá, você tem a grande possibilidade de acreditar que esse movimento vai continuar na baixa. Pode ver que ele está baixando. Está baixando, entendeu? Então, você tem uma grande possibilidade de acreditar que aqui é caracterizado uma baixa. E daqui aparece volume e ele começa a acelerar. E realmente ele foi. Ó. Olha a pernada que deu e olha o volume que foi gasto. Vocês entendem? Ficou claro agora? É dessa maneira que você vai interpretando o volume. Esforço versus resultado. Esforço versus resultado. Absorção. Encontrou a resistência passada. Eu tracei a linha aqui. Senti. Estou sentindo que veio abaixo. Esse pico aqui está fraco. Entrou. Tá? Então, é dessa maneira que vocês interpretam o volume. Porque o volume
caracteriza a tendência. O volume, ele valida rompimentos, tá? Olha o volume. Valida rompimentos, tá? E o volume mostra se é realmente um pullback ou se é uma pequena retração, né? Então aqui, ó, pouco volume, pequena retração. Não vale a pena você apostar o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro numa situação dessa. Mas aqui, depois de uma absorção tão grande como essa, caracterizada por essa pernada, aliado ao contexto, onde ele já tinha mostrado aqui uma resistência do topo anterior, fazendo o topo mais baixo, mostrando aqui a absorção, vale a pena você fazer a sua entrada aqui. Você está entendendo? Tentando pegar, buscar isso aqui. Tá bom, pessoal? Então fica aqui essa minha orientação. Eu poderia falar muito mais sobre o Waze Waves, regras de coloração, de sobre compra e sobre venda, outras maneiras de você ver o Waze Waves. Né? As pessoas gostam de usar o Waze Waves em tempos gráficos diferentes, por exemplo, um de 6 períodos, um de 2 períodos aqui, para verificar as pequenas correções. Existem várias técnicas de utilização do Waze Waves. Tá? Daí eu vou estar falando isso para vocês futuramente. Mas espero que essa pincelada sobre volume fique muito clara para você, tá ok? Eu vou estar colocando agora uma parte teórica no final do vídeo para que a gente possa chancelar essa nossa prática, tá ok? Bom, então tá aqui, pessoal, aquilo que eu havia comentado no vídeo com vocês de maneira bem sucinta, tá? Nós temos outras avaliações a serem feitas, mas eu acredito que esse seja o básico com relação ao volume. Percebam aqui, então, do lado esquerdo, que o rompimento desse range, desse canal aqui, foi caracterizado por um alto volume, perceba aqui, tá? Então, nós acreditamos que o rompimento ele só é válido para ser um rompimento verdadeiro, já que 70% dos rompimentos são falsos. Para que o rompimento seja verdadeiro, uma das características básicas, premissas que ele deve ter é um alto volume, tá? Se esse rompimento não acontecer com alto volume, isso aqui possivelmente vai ser só um pequeno pullback, uma pequena correção e ele vai voltar para dentro do canal, vai te estopar. Então, quando você tiver um range lateral, perceba sempre essa questão do rompimento. Tá? Geralmente ele rompe, volta a testa por baixo e vai. E esse rompimento deve ser caracterizado por um alto volume, não só o volume, tem que ver as agressões, mas nós estamos falando de volume, tá ok? Alto volume, para você acreditar então na continuidade da tendência. Então aqui nós temos duas situações, que o volume confirma a tendência e o rompimento, opa, passou, e o rompimento ele valida o alto volume valida o rompimento, tá ok? Primeira situação. Então aqui mais uma vez agora na continuação do movimento. Lembra que eu falei que um alto volume caracteriza a continuidade do movimento da pernada, seja para alto ou para baixo? Então aqui está bem característico aqui. Ele veio num lateral, ele fez um rompimento aqui com alto volume e daí ele fez um pullback com baixo volume e daí ele continuou o movimento com alto volume. Então, a possível continuação do movimento, por quê? Porque após caracterizar esse pullback com baixo volume, ele entrou volume direcional de volta na continuação da tendência de alta desse exemplo. Percebam aqui, ó. Então, a possível continuação do movimento, porque entrou o volume direcional. E perceba nas correções, lembra que eu falei que as correções, as pequenas retrações, os pequenos pullbacks são caracterizados por baixo volume. Tá? E aqui é uma questão meio óbvia, né, pessoal? Ele teve um rompimento aqui desse range, ele chega aqui, conforme ele vai subindo, ele vai perdendo o interesse da ponta compradora nesse exemplo aqui. Ele vai baixando o volume vai caindo. Chega uma hora que o volume fica bem exausto, tá? Acontece a exaustão. E daí, a partir daqui, está caracterizada uma possível reversão ou um possível pullback, o início do pullback do movimento, tá ok? Então, mais uma vez, rompimento aqui com alto volume, tá? E daí uma pequeno pullback ou inversão ou retração com baixo volume, em virtude dessa exaustão desse movimento, tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula básica introdutória sobre volume. O meu objetivo aqui, mais uma vez, é falar sobre os conceitos básicos do tape reading, do price action, da análise técnica clássica, para que te possa auxiliar na tua tomada de decisão. Eu não tenho o objetivo de vender cursos para ninguém. A princípio o meu intuito não é esse, é poder compartilhar conhecimento de modo que eu possa crescer juntamente com vocês no day trade, tá ok? Se você gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal, apoie esse nosso novo projeto para que eu possa estar postando mais conteúdos para vocês. Grande abraço!